Fala pessoal, fim de papo. Aqui no Maracanã o Atlético perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. 3-0 para o Fluminense. Primeiro tempo, 1-0 e depois o Atlético tomou 2 gols na segunda etapa. O Sampaoli surpreendeu a todo mundo na escalação inicial, deixando o Scarpa no banco. Voltou com Everson, voltou com o Júnior Alonso, com o Arana e com o Hulk, que cumpriram suspensão automática. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. O que eu esperava do time do Atlético, ele não apresentou nem um terço, não apresentou absolutamente nada. Eu achei que o Atlético seria um time competitivo, que daria trabalho ao Fluminense, que vinha de um empate contra o Sport, lanterna da competição, e próximo adversário do Atlético em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira, e o Atlético não fez absolutamente nada. O ataque do Atlético totalmente inoperante. O Fábio saiu do estádio sem sequer suar a camisa hoje. O Atlético não criou nenhuma grande oportunidade de gol para o Fábio e ainda viu o Fluminense sobrar em campo. Fez 3-0 com muita facilidade. O time do Atlético assistiu ao Fluminense. O lance do segundo gol, então, um contra-ataque que o jogador do Fluminense parte da linha do meio de campo, depois de um contra-ataque, de uma cobrança de lateral do Atlético. E quem ficou perseguindo o jogador do Fluminense? O Hulk, até a área do Everson, e aí sai o segundo gol. E o terceiro gol? Keno acaba de entrar, 5 homens do Atlético na área contra 3 do Fluminense, e o cruzamento e ninguém sobe para o Keno fazer o gol. Erros que continuam a aparecer, né, e o Atlético mais uma vez tropeça, só que dessa vez a coisa parece que entornou o caldo, entornou porque o CSO do Atlético, Paulo Brax, depois do jogo, em entrevista coletiva aqui para todos da imprensa, ele afirmou que agora acabou, que não vai admitir mais esse tipo de postura do Atlético não. Aliás, uma postura pífia do time do Atlético, que não apresentou futebol nenhum. Ele falou que o time do Atlético precisa de mostrar muito mais, que houve uma conversa dura no vestiário e que agora acabou. A cobrança foi feita. Espero mesmo, porque olha, o Sampaoli na coletiva, um semblante abatido, de quem não consegue demonstrar para ninguém que pode haver algum tipo de reação. A gente faz as perguntas para ele, ele aceita tudo numa situação de não ter até uma resposta para poder contradizer o que você está falando, concorda com tudo, até porque não tem do que discordar. O momento do Atlético é horrível, o Atlético está jogando nada, ninguém está entregando o que se espera. Existe uma melhora de um ou outro jogador, mas não é o suficiente para conseguir uma vitória. O Atlético, a última vitória fora de casa no Brasileiro, tem 4 meses contra o Ceará. Aliás, o último gol do Rony. Então, assim, vários questionamentos. Aí o Sampaoli falou sobre a escalação, de segurar um pouco o Scarpa, né? Colocar quem está melhor fisicamente, porque o Caio já vinha na sequência, aí dá oportunidade para o Arana. Sampaoli, não é momento agora de querer rodar o elenco para poupar esse ou aquele. O Atlético está brigando para não cair, como foi ano passado. Tem que colocar quem está melhor. Se esse jogador, se o teste do CK mostrar que ele não tem condição de jogar, ok, mas se ele tiver condição, não pode deixar um Scarpa no banco, Sampaoli. Com todo respeito que eu tenho a você, o Scarpa faz falta. Você não pode se dar o luxo de querer poupar, vou colocar isso só no segundo tempo. Não dá, porque esse time não aguenta. Não aguenta. E tem que rever a maneira, inclusive, de jogar. O ataque do Atlético é inoperante. E o pior não é isso. Aí ele colocou o Hulk, ele teve Bernard, aí ele teve Rony, aí depois no segundo tempo teve Renier, né? Poxa, ele vai tentando Biel, todas as alternativas, e nenhuma dá certo. Ainda não está faltando dar mais oportunidade para o Dudu. Mas aí a gente começa a questionar a qualidade desse elenco. Alguma coisa não está certa. Se esse elenco é tudo que a gente imagina no papel, tudo que a diretoria fala, né? E o valor que tem essa folha de pagamento tem que render muito mais. Está devendo muito, está devendo muito. E eu vou voltar a dizer, o semblante do Sampaoli me preocupa muito na coletiva. Porque a impressão que eu tenho, principalmente na coletiva de hoje, que eu achei o Sampaoli muito abatido. Se eu tivesse que colocar uma legenda, tirar uma foto e colocar uma legenda, eu colocaria assim: Sampaoli arrependido de ter vindo para o Atlético. Porque a legenda era um semblante de um cara desolado, que realmente está vendo que ele está com um problemão na mão. E que problemão. Mas agora eu vou dizer, sabe qual é a solução do Atlético? Vencer, não importa como. Sampaoli vai ter que se virar.
porque tem que ganhar do Sport. E depois tem o Cruzeiro dentro de casa. E tem que vencer também. Agora o Atlético não importa mais, gente. É vencer. E ó, não adianta ficar cobrando. Ah, o torcedor tem que lotar a arena, não sei o quê. Eu nem tenho coragem de fazer isso. Eu nem tenho coragem de cobrar do torcedor dele ir na arena, não. Ah, porque o Atlético colocou o ingresso agora com valor promocional a R$29. O Atlético, você tinha que pagar R$29 para levar cada torcedor lá. Porque para ficar vendo isso que a gente viu aqui no Maracanã, não dá nem para pagar para ver, pagar nada. Porque é de doer os olhos. Tá faltando alma nesse time. Tá faltando entrega. Me desculpe, com todo o respeito que eu tenho a todos os jogadores, mas tá faltando mais entrega, competitividade, honrar mais a camisa. O futebol que o Atlético apresentou hoje foi realmente lamentável. 3-0 para o Fluminense. Meu Deus do céu. Senhores, mais uma derrota para a gente amargar aí. Esse é o retrato do Atlético no campeonato, que pelo segundo ano seguido parece que vai lutar até o fim para não cair. Um grande abraço a todos, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e esse vídeo é um oferecimento de Multibet, onde você encontra as melhores odds do mercado. Grande abraço a todos.